Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimos, caríssimas que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região, nos acompanham pela TV Pai Eterno e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Estamos hoje encerrando o nosso ciclo do período do Natal. Amanhã celebraremos a festa do batismo do Senhor. E a cena do Evangelho de João que acabamos de ouvir, ela é, como sempre, o Evangelho de João, uma preciosidade. Um verdadeiro, como eu diria, me falta a palavra mais específica, mas é como se fosse um verdadeiro néctar de espiritualidade e de vida. Deixe-me explicar. A imagem de João que recebe uma notícia, como que instigando João a tomar uma postura, visto que a fala é assim: olha, aquele que você disse, nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquele que você disse, João, ele está batizando também. E a resposta de João, ela é tão perspicaz, pura, de uma consciência do próprio existir e da própria missão, que chega a ser comovente. A imagem que ele traz. O amigo do noivo pode até conduzir a noiva até o noivo. Mas a noiva é para ele, o noivo, não para o amigo. Como que João dizendo: eu sou responsável por trazer a esposa daquele que realmente é o amado, o esposo de todos nós, do povo de Deus. Eu estou trazendo para quem é de direito a sua amada. Ele coloca então o povo de Deus como a imagem de uma noiva que vai ser entregue ao verdadeiro noivo, Jesus Cristo.
A minha alegria é fazer com que esse encontro aconteça. A minha satisfação é participar dessa história como quem une os dois, e não como quem separa. Como quem conduz. É necessário que entre eles o vínculo se estabeleça e cresça. E eu suma de cena aos poucos. Só sabe fazer isso quem sabe a importância do seu papel e do lugar que ocupa na história. Isso acontece naquilo que acontece nas histórias de casais. Me lembro de pessoas que apresentaram outros e ali se estabeleceu-se uma relação, casaram-se, ficaram felizes, e a alegria de quem apresentou os dois é ver que eles se encontraram e são felizes. Acredito que todos nós tenhamos pelo menos uma imagem ou conheçamos uma história assim. O Rômulo seminarista tem vocação de cupido. Ele já ajudou 3 a casar, se não me engano. A Fabiana, que está conosco agora no financeiro, eu sei que você tem um dedo nisso também, né? Caríssimos, João sabe o seu papel. João sabe quem é Jesus. João sabe quem é a esposa. É importante que nós saibamos qual é o nosso papel. Quem é Jesus e quem é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quem somos nós? Nós devemos ser como João, que ajudam muitos a se encontrarem com aquele que é o verdadeiro amor, o verdadeiro consolador, a verdadeira expressão de tudo que possa nos saciar. Devemos ajudar outros a se encontrarem com esse nosso Senhor. E saber que, na verdade, eu como padre, Rômulo no seu caminho vocacional, vocês como casais, ou mesmo como pessoas que estão solteiras, vivem também o celibato, ou então estão no caminho da vida como profissionais, todos nós, como cristãos, devemos sempre ajudar as pessoas a se encontrarem com aquele que é a verdadeira e imensa alegria, nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos ter o cuidado para não cairmos nas ciladas que nos são apresentadas como este homem que chega para João e diz: Rabi, existe alguém que está fazendo outra coisa, existe alguém que está batizando também. O Senhor falou dele, mas ele já está batizando. Como que instigando para que pensemos que nós temos que ter algum lugar nessa história, que nós devemos ocupar um lugar de protagonismo. E na verdade não. Cada discípulo de Jesus Cristo deve saber que nós devemos conduzir os outros ao Senhor. E com o tempo, nós devemos desaparecer, porque quem deve resplandecer é aquele que é a palavra da vida, a palavra da qual João dá testemunho, aquele na qual toda a esperança se solidifica e toma forma. Nós apontamos para ele. Nós, como padres, vocacionados nas mais diversas realidades, todos nós, como cristãos, apontamos para o Cristo e que ele cresça e nós diminuamos. Jesus, obviamente, já sabemos que ele é a nossa consolação, ele é a verdade, ele é onde se encontra todo o perdão, toda a misericórdia, toda a graça. É necessário confiarmos nele e apresentarmos nossos corações, sabendo que todos nós, de fato, dependemos dele. E quem é a igreja? A igreja não é um grupo simplesmente que se reúne num prédio.
A igreja é formada por todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o próprio Papa Bento disse, a igreja extrapola os nossos muros, porque ela é formada por todos os batizados. Por todos aqueles que se encantaram com Jesus Cristo, assumiram seguir a Jesus Cristo, confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vivem o seu Evangelho e fazem jus ao batismo que receberam. Nós, cristãos católicos, temos uma missão importantíssima, fundamental. Ajudar todos a compreenderem que nosso Senhor Jesus Cristo é mais do que as nossas vãs palavras. Que desde sempre a história da salvação foi tecida, e daí a tradição, tecida e contando com toda a colaboração de muitos homens que se fizeram presentes, porque assumiram o seu papel na realidade onde estavam, no tempo onde estavam, e se fizeram presentes porque o simples fato de terem conduzido muitos a se encontrarem com Jesus Cristo deu a eles o maior dom de todos, a vida. Saber que o conhecimento dessa palavra, que é Cristo, nos ajuda como igreja a tornar o mundo mais consciente, se levarmos a sério o nosso papel. Por isso a carta de São João é tão significativa e preciosa. Escutamos hoje os últimos trechos da carta de São João. E ele lembra uma coisa: existe um pecado que conduz à morte. Esse pecado é aquele de romper definitivamente toda a relação e toda a abertura para com a misericórdia de Deus. Não quero saber de nosso Senhor Jesus Cristo, não quero saber de Jesus Cristo. Porém, todos nós somos passíveis do erro e do pecado. Existe sim um pecado que pode romper definitivamente isso. Eu não quero saber dele. Esse é o pecado. Mas existem aqueles pecados que não levam a essa morte. E a morte do pecado de total rompimento com nosso Senhor Jesus Cristo é um. Porém, ele fala, se alguém peca e não é o pecado que leva à morte, insista, reze por essa pessoa, mas também tenham confiança. Do mesmo modo, nós também precisamos confiar que Ele, nosso Senhor, fonte de misericórdia e de vida, sempre está voltado a nos dar a sua graça de recomeçar o nosso caminho. Se existe algo que possa nos separar definitivamente de nosso Deus, muito mais e muito mais forte está o desejo de nosso Deus de nos manter vinculados a Ele. E aí a riqueza do que diz São João no Evangelho de hoje é justamente essa. O amigo do noivo conduz a noiva até o noivo. E nesse encontro, no entrelace das mãos e na aliança firmada, os dois terão um longo caminho de conhecimento, um longo caminho de amadurecimento. Mas por causa do amor que move os dois, continuam a caminhar com fidelidade. Daí então, primeiro é exemplo de João. Saibamos o nosso lugar. Nós não somos a salvação. Nós podemos apontar para ela, Jesus Cristo. Nós não temos a palavra final. Ele sim. E o mais incrível que a palavra final dele é sempre a de esperança de manter esse enlace conosco.
Reconheçamos que Ele é a nossa vida e façamos valer o nosso batismo como igreja, sempre buscando apontar aos outros o caminho daquele que nos faz sair das trevas à luz. E que enquanto existir uma única pessoa com um lampejo pequeno de desejo de manter o vínculo com esse nosso Senhor, que é a vida, esforcemo-nos para ajudar que essas pessoas, se encontrem com Ele. Existem muitos ainda esperando se encontrar com Ele. Mesmo tendo visto na história da humanidade, na história contemporânea do nosso tempo, pessoas que falam tanto dele, que usam dele, mas não deixam com que ele ocupe o lugar central e acham que eles é que vão conduzir a salvação. Na verdade, saber o nosso lugar. E essas pessoas que, por causa do modo de vida, do modo da palavra, do modo do comportamento de alguns que criaram uma certa resistência em ver nosso Senhor no meio da nossa história, que nós possamos, a partir de um processo profundo, reconhecendo que com a graça dele nós podemos cada vez mais melhorar, sermos mais o rosto dele, ajudar com que essas pessoas que têm um pequeno lampejo ainda e uma sede de se encontrar com ele, que eles sejam conduzidos pelo nosso testemunho qualificado, honesto, verdadeiro, com aquele que é a vida. Aquele que há poucos dias nós celebramos o seu nascimento, o mistério da sua encarnação, que no domingo passado nós celebramos que ele mostrou o seu rosto para todos nós, e que amanhã, na festa do batismo, contará conosco para fazer ecoar a sua mensagem no meio da humanidade. Hoje encerramos um pequeno ciclo, o do Natal, mas amanhã começaremos um novo passo, o da responsabilidade de, como João, sempre conduzir a noiva até o noivo, que é o Senhor. E a noiva é toda a humanidade. A noiva são todos aqueles sedentos pela vida que só Jesus Cristo pode dar. Ocupemos o nosso papel nessa história e façamos bem aquilo que cabe a nós. Nos unimos em oração aos familiares de Padre Felipe Carvalho, que estão agora, nesse momento, acompanhando a cirurgia de Dona Maria, que tudo transcorra bem. Também com aqueles que rezam o 7º dia de Dona Terezinha. Nos unimos a toda a família dos devotos e fazemos um convite. Que amanhã, às 3h, possamos nos encontrar aqui, mesmo que pela TV e virtualmente, e juntos abençoar os sinos do campanário da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais. Amanhã, às 3h, vamos abençoar um dos sinos que formará o campanário daqui, para que seja sempre um sinal de que a nossa missão é fazer ecoar a voz de Cristo, como os sinos fazem ecoar uma melodia belíssima, que se expande longe e alcança longe. Que nós, como João Batista, sejamos uma voz que continua a apontar e a sinalizar. Há um lugar aonde a beleza, há alguém, melhor dizendo, cuja beleza, cuja vida e cuja esperança emanam misericórdia e ao qual todos nós podemos acorrer. Façamos com que a nossa vida seja como o João e, ao mesmo tempo, como a igreja. Sabendo o nosso lugar, fazendo o nosso papel como João, deixarmos-nos enamorar por aquele que é a vida, Jesus Cristo. Enamorados por Ele, a ajudar tantos outros a conhecê-lo e a segui-lo. De pé, meus irmãos, minhas irmãs,